Olá, meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Hoje a gente está aqui, a pedido assim de uma inscrita nossa, que nos contou um relato assustador do que aconteceu aqui. Ela morava aqui perto quando tudo isso aconteceu. E ela falou que marcou a vida de muita gente nesse lugar, porque o que aconteceu aqui, gente, foi muito triste, muito triste. Ela disse assim que tinha um menino que a menina estudava na escola e esse menino gostava dessa menina. E todo mundo sabia que ele gostava dela. Então ele vivia assim, querendo paquerar ela. E disse que quando ela tinha aí uns 13 anos mais ou menos, ela, como a mulher disse, ela estava contando para nós, deu uns garros nele, o modo de falar antigamente, deu uns garros nele. Mas aí ela não quis nada com ele. Primeiro que foi escondido, porque o pai não aceitava que ela namorasse cedo, Foi escondido. Daí depois ela falou que o pai dela não queria, que era perigoso. Então o menino pensou, Ele só era um ano mais velho que ela. Então ele pensou, vai dar problema para ela. Ele gostava muito dela, então ele ficou assim. E aí eles foram crescendo e ele sempre de olho nela. Eles iam colher café, que colhendo café e ele sempre de olho nela, porque antigamente pagava por lata, pagava por dia, tudo para colher café. Então reunia todo mundo e ia, por exemplo, o vizinho vai colher café, Então ele pagava, quem quisesse trabalhar por dia para ele podia ir, ou por lata. Então eles iam tudo, era até festa, porque assim, para eles era alegria de estar lá colhendo e conversando com todo mundo reunido, colhendo café. E sempre assim. Então, quando ia carpir também, plantava feijão, tinha que carpir o mato feijão, então ele pagava por dia, e era sempre assim. Então, eles estavam sempre perto um do outro. Festas estavam perto, e ele foi crescendo, só gostava dela. Ele só enxergava ela na frente dele. E diz que uma vez ele estava numa festa, e ele chegou nela, queria namorar ela, falou certinho, falou, você já tem 18 anos, então acho que está na hora da gente namorar. Daí ela não quis namorar com ele. Ela falou que não queria, que não estava a fim de namorar. Estava assim, estava bem a vida dela. Aí ela pegou e até comentou com as amigas, falou assim, eu não gosto dele, eu não quero namorar ele. Comentou com as amigas. E ele continuou no pé, insistindo. Mandava cartinhas, escrevia cartinha para ela de amor, que amava ela, que ela era, me enrolei aqui a língua, gente, era a vida dele. Ele só vivia porque ele pensava nela, de um dia casar com ela. E ela nem respondia as cartas. Aí disse que um dia estava numa festa, que é aquelas festas que tinha baile, que era da igreja e tal. Daí ele chegou para ela estava sentada assim na mesa, e estava tomando refrigerante, estava todo mundo assim, estava reunido, estava até o pai dela e tudo. Ele chegou e falou assim, fala na frente do seu pai, que eu amo você e quero me casar com você. Aí ela falou, olhou para ele e falou assim, eu só quero que você deixe de ser babaca. Para de ser babaca, eu não quero nada com você. Diz que ele amarelou na hora. Ela falou assim, não me procura mais. Se você quiser ser meu amigo, você é meu amigo, mas para de me procurar. Eu não gosto de você, eu gosto de outra pessoa. Falou assim para ele. No dizer dela, para sair fora, ela gostava de outra pessoa. Mas que nem a menina estava me contando, a moça estava me contando. Rose, eu falo moça porque ela é jovem, tem 40 e poucos anos. Ela disse assim, Rose, naquele tempo lá, eu morava lá no sítio, e a gente não tinha assim estudo direito, não tinha, a gente tinha respeito pelas pessoas. Então só não gostei dela ter chamado ele de babaca, porque estava todo mundo lá e chamou de babaca, e eu era ainda novinha ainda,
tava com meu pai lá, então nem imaginava o que era aquilo. Só não gostei dela ter chamado, meu pai também achou feio ela falar isso pra ele, mas tudo bem. E ela disse que depois falou, não gosto de ninguém não. Aí eu falei aquilo pra ele sair fora, eu não aguento mais ele no meu pé. E daí ela estudava. Ela trazia os livros, estudava, porque ela fez naquele tempo até a 4ª série, e depois da 4ª série, aí não tinha mais estudo aqui na área rural. E aí então ela tinha que pegar o ônibus para estudar. Então, para ela não ir todo dia estudar, porque ela ajudava o pai dela na roça, ela estudava, trazia os livros. Eu não sei como que chama esse estudo. Eu sei que ela falou assim que ela trazia os livros, estudava. Uma vez por semana ela subia a estrada é aqui, ó. Subindo lá em cima ela pegava o ônibus para poder ir fazer a prova. Ela estudava os livros, quando ela estudava assim, tipo assim, eu sei fazer, eu já estou bem no português, eu vou lá fazer uma prova de português. Ela ia uma vez por semana fazer essa prova de português. Passou um tempo aí, uns 6 meses depois que ela falou isso para ele ficou meio amuado, ficou chateado. E aí ele tinha uma moto. Ele ficou sondando quando ela fosse estudar, que ela fazia a prova, né? Porque ela estudava em casa, ela ia na cidade só fazia a prova. Ele cercou ela na estrada, pegou ela, amarrou ela, colocou a gente na garupa da moto amarrada e ela tampou a boca dela para ela não gritar e trouxe ela de moto até que nesse local, e a estrada é lá em cima. Não sei se dá para ouvir os carros passando lá em cima. Então, e aí ele arrastou ela na moto até aqui. Ela ficou numa situação, meu Deus do céu, diz que o couro perdeu o dente, o couro do corpo, a cabeça saiu assim, o couro junto com o cabelo. Ai, não precisa nem dar mais detalhes, só de falar já me dá uma agonia. E ela falou assim, eu vivo aí, já estou chegando aos meus 50 anos, e pensando que aquilo, tudo que passou, que eu era criança ainda, eu vi aquilo, nunca saiu da minha cabeça. Porque eu vi ela, foi todo mundo lá olhar quando encontraram, e eu fui atrás dos meus pais, e quando chegou lá que eu vi aquilo, eu não esqueci nunca mais. Só que daí não sabia o que tinha acontecido com ela. Começaram a ver que ela tinha sido amarrada, né, nos lugares que estava assim, e ela toda machucada. Só que aí veio no pensamento do pai dela. Será que foi fulano? Não vou falar o nome, tá, gente? Ele pensou na hora. Daí ele chamou, né? Chamaram a polícia e tudo. E ele foi e falou para a polícia. Falou, eu não estou acusando. Eu estou, assim, dizendo que é um suspeito. Se vocês quiserem investigar. E eles foram investigar, gente. E aí pegaram, porque ele tinha moto, né? Começaram a descobrir o que havia acontecido. Eles falaram que achavam assim como se ela tivesse sido arrastada por um cavalo. Mas não tinha rastro. Imaginou, então, é uma moto. E ele tinha moto. Então, tava lá os vestígios na moto. Entendeu? O lugar que arrastou, a moto caiu, tava o rastro da moto, por mais que ele veio apagando e subiu, mas lá em cima tinha um pedaço que desceu para cá. E aí eles foram até ele e falou assim, nós já sabemos de tudo. Já ficamos sabendo de tudo, agora não tem como mais você esconder. Foi você que fez isso com essa moça. A gente já sabe, não adianta mais esconder. E ele, assustado, falou que realmente... E ele fez isso por ciúme, diz ele que ela desfez dele, que ela humilhou ele e ele não aguentava aquilo. Porque o amor que ele tinha por ela era muito grande. Que amor, né? Era muito maior do que ela podia imaginar. Então ele guardou esse amor para se casar com ela. Ele se guardou para se casar com ela. E ela chegou ao ponto de humilhar ele desse jeito, na frente das pessoas. Ele disse, daquele dia em diante, eu não fui mais em festa, eu não fui mais em lugar nenhum, porque eu me senti muito mal pela humilhação que ela fez comigo. E eu parei ela na estrada e falei que ela tinha que pedir perdão, e que ela tinha que falar na frente de todo mundo em uma festa, que a gente falasse na frente de todo mundo que ela queria pedir perdão e que eu não era nada daquilo.
E ela olhou para mim e falou: eu não vou pedir perdão, não quero saber, eu não quero mais de você atrás de mim. Sai da minha vida, some da minha vida, desaparece. Ele falou assim, aí naquela hora eu fiquei cego, não enxerguei nada. Eu só voei em cima dela e joguei ela no chão. E daí a polícia perguntou para ele, como você tinha essa corda? Aí ele falou, não, é uma corda que eu carregava sempre na garupa da moto. Porque a gente que mora na área rural, nós carregamos as coisas na garupa da moto. E eram corda, gente, de elástico. Era o que ele tinha. Ele amarrou essa... É umas cordinhas que você prende na garupa da moto. E realmente todo mundo, né, que foi testemunha falou que ele carregava na garupa da moto essa cordinha. Então ele não estava com a corda porque ele foi lá para fazer isso. Ele estava com a corda e na hora ele perdeu a cabeça. E acabou fazendo isso com ela. Nessa situação. Arrastou ela. Ele disse que ficou muito nervoso. Mas quando chegou aqui, ele parou a moto e se arrependeu e não sabia o que fazer. Mas aí, conforme ela tinha batido a cabeça, ela não estava mais aqui. Já tinha desencarnado. E ele ficou muito triste. Ele disse que naquela hora ele perdeu a cabeça e ele ficou triste quando ele viu que isso havia acontecido. Mas ele ficou com medo, tirou todos os vestígios e foi embora. E eles falam que essa menina aparece aqui. Ela geme, ela chora, né? Então, não mora mais ninguém aqui dessas pessoas, inclusive essa que me contou toda a história, né? Que é uma escrita, disse, eu não moro mais lá, Rose. Então, mas queria muito que você ajudasse ela. Se você puder ajudar ela, ela falou assim, não vou me identificar pelo fato de que não sei onde moram os pais dela, não sei, né? Mas seria uma autoajuda se você fosse lá, porque se essa menina caminha lá, se eles falam que o espírito lá assombrado, o espírito dela aparece, é porque ela precisa de ajuda. Então é isso que nós vamos fazer, nós vamos passar o K2 aqui. Se der presença, já vamos fazer um Spirit Box, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição, é meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, que Deus muita luz no lar de vocês, que Deus transforme tudo em bênção, tudo o que vocês têm feito por nós. Que Deus os abençoe. Vamos ligar o K2. Vocês são anjos na nossa vida. E a gente vai... Alguém gritou? Ou eu, passarinho? Eu estava escutando o passarinho, mas parece que agora alguém gritou. Ave Maria. Eu acho que aquele pássaro me faz assim, Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar a gente. Agora não mora ninguém ali, é só estradão. Eu acho que dá para vocês verem, não tem luz, não tem nada. Só uma escuridão. Só dá pra ver quando passa o carro lá em cima, né, amor? Mas eu acho que nem dá pra ver, só pra ouvir, né? Só dá pra ouvir, gente. Só pra ouvir. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, é com todo o respeito que nós estamos aqui. Ó, tô dando sinal. não tenha Viu? medo. Não, deu sinal aqui, ó. Glória. Realmente tem presença aqui. Vamos pegar o Spirit Box, amor? Já vamos iniciar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Sim. Poxa, mulher. Você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o Anjo e a Mentora para lhe ajudar. O seu nome, para que a gente possa se comunicar.
Daiane. Daiane, você é o espírito da moça que foi encontrado nesse local, né? Sem vida, aonde um rapaz de moto te arrastou até aqui? Eu, Rose. Ela falou meu nome, tadinha. Sinto muito, tá, Daiane? Pelo que aconteceu com você. Você era uma moça que estava estudando, né? Pra ser alguém na vida. Jovem, trabalhadeira, mas que teve aí a vida ceifada por uma pessoa ciumenta. Esse rapaz foi uma escrita minha, ela conhecia você, né? Ela era criança ainda quando isso aconteceu e ela conhecia você. E diz ela que isso marcou muito na vida dela e ela pediu para mim vir te ajudar. Porque falaram para ela que você aparece aqui. Você tem algum motivo para aparecer nesse local? Se você já desencarnou? Sim, tem motivo. Você pode dizer o motivo para nós que você aparece aqui? Enferrou. Justiça. Você quer justiça pelo que foi feito, né? Com você. A justiça foi feita, Daiane. Ele foi preso. Logo descobriram. Gente, tá cheio de bichinho aqui, tá? Logo descobriram que foi ele que fez isso com você. Né? Eu sinto muito. Muito mesmo. Creio que você tinha sonhos, né? Você tinha algum sonho na sua vida? Porque você estava estudando, você tinha? Tinha. Qual o sonho que você tinha, Daiane? Se você puder falar para nós, qual o sonho que você tinha? Professora. Foi o que eu entendi, é isso que ela falou? Professora. Professora, você queria ser professora, tadinha. Infelizmente. Você chegou a gostar desse menino que perseguia você, que desde criança ele amava você, desde a escolinha lá ele gostava de você. Você chegou a amar ele? Não. Ela disse assim que a mãe dela, né, as pessoas falou que você aí quando tinha aí seus adolescente aí novinha, você chegou a ter alguma coisa com ele assim. Ela disse assim, da maneira dela falar, você deu uns garros, beijou ele. É a maneira dela falar, tá? Mas sem maldade, porque ela estava me contando o que aconteceu, porque ela sente muito o que aconteceu com você, marcou muito a vida dela. Você chegou a ficar com ele algumas vezes? Sim. Sim, então você ficou. Você era novinha. Ela disse que, você disse para ele que ele mesmo contou, que ele ficou com você, ele mesmo contou na delegacia, e que você ia esperar ficar de maior, porque o seu pai não queria e ela não queria problema, e ele respeitou. Isso é verdade? É verdade.
Mas você não chegou então a amar ele, como você disse. Você apenas ficou com ele. Isso que você disse para ele, depois que você ficou com ele, foi uma desculpa para sair fora? Foi. Imaginei pelo jeito dela contar lá. Desculpa, gente. Tá muita poeira, né, amor? E os mosquitos aqui tá bastante nas minhas mãos. Muita poeira. E quando a gente desce, para do carro e aí você para, aquela poeira sobe. Eu coloco a máscara, mas já tomei a poeira e já começa. Tá com muita minha alergia. Tá vendo? Por isso que atrapalha. Eu tenho que usar a máscara. Mas eu saí do carro e a poeira tinha parado o carro, subiu a poeira e aí eu tossi bastante, tomei água antes de a gente iniciar. Às vezes assim, tô tossindo. Daiane, então por nenhum momento você tinha intenção de ficar com ele. Pelo que você me falou. Mas, assim, perguntando novamente para você, diz que você humilhou ele numa festa diante do seu pai, da sua mãe, dos amigos que estavam na mesa, na frente de todos. Você chegou a humilhar ele mesmo? Isso é verdade? Sim. Sim, então foi verdade. Você, por algum momento, você se arrependeu de ter humilhado ele? Sim. Sim, então você se arrependeu. Sinto muito. E você se arrependeu só quando ele veio falar com você, porque ele disse que pediu para você ir numa festa que ia ter e pedir desculpas e falar que você não falou aquilo, né? Não estava certo o que você falou. Ele chegou a pedir isso para você mesmo quando ele parou você na estrada? Pediu. E você não quis, de maneira nenhuma, aceitar isso que ele te pediu. Não, não aceitou. Então o seu arrependimento não foi em si quando você estava viva. O seu arrependimento foi depois que você desencarnou. Isso. Isso. Agora eu entendi. Então você tem arrependimento, né? De tudo que você fez, ter humilhado ele por erro da sua vida, você já tem esse arrependimento. Tenho. Ela tem arrependimento. E você perdoa o que ele fez para você? Para que eu possa te ajudar? Você perdoa ele? Isso, minha irmã. Muito importante isso para que eu possa te ajudar, né? E você quer pedir perdão? Não. Deus, isso. Deus para Deus. Né? Muito importante isso. Você consegue ver o anjo, a mentora aqui do meu lado? Sim. Sim, então, são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Eu
É curiosidade, tá? Eu vou fazer a pergunta se você não quiser responder, tá bom? No momento que ele pegou você e te amarrou e começou, e você viu que ele realmente ia puxar você naquela moto, como ele fez, veio arrastando você, porque a estrada, que nem eles falou, cheia de pedra, de morro, de ponta de pau, dessas coisas, né? Nesse momento, o que você pensou? Vou morrer. Vou morrer. Sinto muito, tá? Nesse momento, então, você viu que ali acabou. Não tinha mais jeito. Você viu que era o fim. Sim. Sim. Olha, agora você vai sair desse sofrimento, né? E vai para o caminho de luz, tá bom? Nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa a pureza que mata a sede, e a vela é luz para você que está na escuridão, tá bom? E você vai seguir o seu caminho em paz, tá bom? Você aceita a água e a vela? Sim. Ai, que bom. Então a gente vai pegar a água e a vela para você e você segue em paz, tá bom? Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Daiane, né? Tava aqui sofrendo. Uma menina estudiosa, uma boa filha, trabalhadeira. E porque não aguentava mais a perseguição do rapaz, acabou, acho que no momento de raiva, né? Acabou falando isso para ele, para que ele saísse do pé dela. Até eu ia perguntar para ela se ela já tinha uma nova pessoa, se ela gostava de outra pessoa. Só que eu me esqueci, né, gente? É tanta coisa, a gente chega tão cansado. E aí a gente acaba esquecendo de perguntar. Mas isso era só uma curiosidade, né? Não tem necessidade, a gente está aqui mesmo para ajudar. É só curiosidade mesmo de saber. E ela se arrependeu, né, do que ela tinha feito. Fiquei com o coração apertado quando eu perguntei para ela o que ela sentiu quando ele amarrou ela e vinha. E ela disse que ia morrer, né? Doeu meu coração. Porque a pessoa vê tudo aquilo ali na frente, tudo que vai acontecer naquele horário, naquele momento, deve ser muito difícil, né? Por isso que ela queria justiça. Mas o importante agora é que ela vai ser encaminhada para um caminho de luz. Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Daiane, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar se a Daiane conseguiu aí fazer a passagem. Sim. Agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.